Fala galera da 221, tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o seu conselheiro. Isso aí, um conselho que eu dou pra vocês, gente, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e toca no sininho, né, pra receber as notícias novas e as matérias novas que eu vou lançando pra vocês, tá legal? Ah, gostaram isso, né? Não disseram brincadeira, agora é verdade. O negócio é o seguinte, vamos pro que interessa. Vamos pra aula de hoje? Toca a vinheta aí. Não tem vinheta, produção. Sou só eu e vocês aqui na câmera, gente, tá? Bom, esse vídeo aqui é para ser visto olhando aquela folha que eu mandei para vocês na Iônica, tá? Que é da transição demográfica, tá? Então, o que é a transição demográfica, tá? O que são, né? São 4 estágios que tem a transição demográfica de uma população totalmente rural, que se vocês forem parar para pensar aquilo, eu acho que eu já falei isso em aula. Eu lembro que há muito tempo no Brasil era estritamente rural, quando sai a escravidão lá em 1888, termina a escravidão, começam a vir os imigrantes europeus para cá, para mão de obra no lugar dos escravos, né? Porque, enfim, você sabe, eu já conversei isso com vocês, né, que os escravos eles foram largados, a Deus dará, e aí disse, não vamos pagar salário para eles, vamos pagar salário para os imigrantes, ponto. Tá? E aí o que acontece? Essa população, tanto os ex-escravos quanto os europeus, eles precisam de mão de obra para trabalhar na agricultura, né? E qual é a mão de obra deles? Filho, né, gente? Quanto mais filho tu tem, mais mão de obra tu vai ter, tá? O segundo estágio, ele vem na industrialização, né? Então, quando na Europa começa a se industrializar, é um período da revolução médico-sanitária também, isso, lá na década de 70, tá? Então o que vai acontecer? Dá uma queda nas taxas de mortalidade e na manutenção das taxas de natalidade. Então, primeiro estágio, nasce muita gente, porque precisa de mão de obra. Lá na década de 70 começa a mudar isso tudo. O que vai acontecer? As pessoas começam a morrer menos, né? E nascendo naquele mesmo ritmo. Então o que vai acontecer? Há um boom aí na população, no crescimento, né? O terceiro estágio são as novas condições da sociedade, que provocou uma queda na taxa de natalidade. Isso levado a quê? Ao alto padrão de vida, né? O custo de vida está muito alto, a entrada dos contraceptivos, né, a entrada da mulher no trabalho e com os contraceptivos, a taxa de escolaridade aumenta, e quanto mais isso é aprovado, tem pesquisas, quanto mais a taxa de escolaridade aumenta, menor o que os casais têm filhos, né, menor a incidência de filhos, certo? Então, o planejamento familiar ele fica mais... Então, aquilo que eu já conversei com vocês, eu já perguntei isso em aula, né? Muitos de vocês são filhos únicos, ou tem um irmão só, né? Alguns de vocês, eu sei que vocês vão... eu não vou querer ter filho, professor, já me disseram isso em aula, né? Então, resulta na queda da taxa de natalidade e a manutenção na taxa de mortalidade, tá? Isso dá uma redução no crescimento vegetativo, certo? O quarto estágio, gente, é o quarto estágio que está vivendo a Europa hoje, tá? As taxas de crescimento vegetativo estão chegando a 0%, né? Um declínio maior na taxa de fecundidade. As pessoas não querem ter filho ou têm um filho só. E aumenta a maior expectativa de vida, né? O que acontece? As pessoas estão chegando a 90, a 100 anos, né, gente? Eu sempre falo para vocês da minha avó. A minha avó tem quase 98 anos. Ela vai fazer 98 anos agora, dia 1º de junho. 98, cara, quase 100, tá? Então, para que serve a transição demográfica, tá? Ela serve para traçar um perfil da sociedade. Não de todos os países, mas que estão... Porque nem todos os países estão na mesma etapa, né? Então, os países desenvolvidos encontram num quarto estágio. Nós aqui, Brasil, ele está indo para esse quarto estágio, apesar de nós estarmos em desenvolvimento, mas a nossa sociedade, apesar de tudo, ela tem a tendência a ter menos filho, as pessoas estão estudando mais, estão querendo viajar em vez de ter filho, né? Enfim. Certo? Segundo assunto de hoje, pirâmides etárias, tá? O que é pirâmide etária, tá, gente? Pirâmide etária, tinha um professor meu que ele falava, é a visão de um só golpe, pá!
apareceu ali e tu vai olhar assim, ah, esse aqui é o perfil desse país, ó. Então tu consegue enxergar se ele é um país em desenvolvimento, um país desenvolvido. Por quê? Por causa do formato da pirâmide. Antigamente todas eram pirâmide mesmo, base larga e, né, e tinha uma estrutura de pirâmide. Hoje em dia não é mais, ela já está uma pirâmide mais achatada, ou até em forma assim, eu chamo de forma de navio, que a base está menor que o topo, certo? Então como é que funciona isso, tá? Ela é dividida em trissexo, tá? Mulheres de um lado, homens do outro, e tem 3 categorias. De 0 a 24 anos são os jovens, crianças e jovens. De 25 anos a 59 são os adultos e mais de 60 idosos, tá? Então lá eu coloquei um exemplo de pirâmide etária para vocês, né? Então tu vai mostrar os jovens, mostra a mortalidade infantil, quanto está morrendo de crianças de 0 a 4, de 5 a 9, então ele vai diminuindo, né? A população economicamente ativa. A população economicamente ativa é a população dos 25 anos aos 60, tá? Tem ali uma outra que é a evolução do Brasil, aquilo que eu estava falando, ó. O Brasil tinha, em 1980, era bem uma pirâmide mesmo, né? Base larga. Hoje, em 2010, o último censo, agora nós vamos ter um censo esse ano, em 2020, essa pirâmide vai mudar. Aquela barrinha ali, ó, que está dos 10 aos 14, ali que vocês estão vendo, até os 30, 35, ele vai subir. Ele vai estar lá no 20. E provavelmente a nossa base vai estar menor ainda, porque as pessoas em 10 anos tiveram menos filhos, tá? E olha a previsão de 2050, parece um navio, né? A base bem estreita, digo, né? Com o meio e o topo mais largo. Certo, amiguinhos? Façam os exercícios das páginas 33, 34, 35, né? Lembra sempre daquela conchadinha de galinha que eu sempre vou dar numa provinha para vocês. Sim, quando voltar vai ter prova, gente. Isso não vai terminar, não vamos ficar o ano inteiro aqui. Ninguém pediu férias, do carnaval até o Natal, né? Não, né, gente? Nós vamos voltar, graças a Deus. Bom, galera, vocês vão ver esse vídeo antes da Páscoa. Eu queria pedir para vocês uma excelente Páscoa a todos, que vocês comemorem junto com a sua família. Não se apavorem, isso não vai demorar para sempre, isso vai terminar uma hora dessas. E eu quero pedir para vocês, tá, gente? Uma rotina de trabalho. Não fica jogando até madrugada. Me pergunta as coisas lá nas redes sociais, tá? Pergunta, tirem as dúvidas de vocês, me incomodem, eu tô aí para isso, eu tô com saudade de todos vocês, meus aconselhados, tá? O prof conselheiro aqui. Aí não esqueça, tá? Páscoa, chocolatinho, guarda o chocolate pro professor aqui, porque alimente seu professor, né? Sempre é bom. Certo, galera? Um beijo grande para vocês, uma excelente Páscoa e até a volta. Um beijo para todos, namastê. Fala, galera, tudo bem com vocês? 1, 2, 3. Fala, galera, tudo bem com vocês? Como é que estão aí meus aconselhados, hein? Todo mundo em casa, espero que estejam todos bem. E agora é o seguinte, velho. Seguinte mesmo. Corta. 1, 2, 3. Vamos lá. Corta aí.